líder! Estamos aqui em mais um episódio do Líder That Scale, certo, Rudá? É isso aí, estamos aqui de novo. E hoje, cara, tá incrível. Animal. A gente tá recebendo o César. César, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por ter me chamado. Cara, o César, vocês vão descobrir aqui que o tempo dele é difícil, porque ele tá envolvido com bandas incríveis, que provavelmente você que tá ouvindo a gente é fã, né? Rudá é fã, eu sou fã, então, cara, a gente tá... É uma honra estar na sua... exatamente, exatamente. Então eu vou começar apresentando o César, para quem não conhece, porque muita gente conhece, porque o cara já foi profissa de skate, inclusive tenho amigos aí que tem ele como referência, é muito legal. Vamos lá. O César é sócio fundador da HS Merch, com forte atuação no mercado de música, shows e merchandising oficial. Também é ex-skatista profissional envolvido com a cena musical desde 92, também através da Highlight Sounds. Atua décadas com produção de turnês e merchandising de bandas. A empresa começou vendendo produtos e shows e depois expandiu para e-commerce para vender merchan oficial online. Isso tudo começou também para combater a pirataria, desde os primórdios, onde o CD era mato, né, César? Nossa. Então a gente vai falar disso através de como está conectado com escala, porque muito além do business, hoje a gente traz um episódio diferente, que é conectado com música, com evento, com e-commerce, que é algo gigantesco, e a gente não tem noção do quanto movimenta esse mercado, então estamos com um episódio diferente hoje, né, Uda? Diferente, e ao mesmo tempo são sempre pessoas que fazem isso acontecer, né? Então, César, você contou pra gente, a gente sempre se segura aqui nos bastidores um pouquinho, né? Que isso nasceu, a empresa como um todo, né? Toda essa atuação do skate, da combinação de música ali do comecinho. Conta pra gente desse começo e depois a gente engrena ali pro mundo do business. Então, no começo dos anos 90, eu ando de skate desde de 85, já entreguei a idade. Eu sempre conto essa história, quando eu vi o De Volta pro Futuro no cinema. Entreguei mais ainda a idade. E até lá, mais ou menos 90, 91, eu via muito as revistas americanas de skate, Thrasher, e tinha muita matéria de música. Aí eu me interessei por bandas de punk rock, já escutava Kiss, Iron Maiden, porque eu tinha um primo metaleiro, mas a partir de 90, 91 eu comecei a escutar as bandas de punk, Bad Religion, Bad Brains, TSOL, que é a minha banda preferida até hoje, e resolvi aprender instrumento. E aí eu comecei a tocar em casa, no quintal dos amigos. E aí com o tempo, sei lá, fui conhecendo gente, fui comprando mais disco. Cheguei a ter uma marca de roupa com alguns amigos skatistas também, Tarobinha, o Du e o Fábio Cristiano, que na época tinha o apelido de Chupeta, hoje ele não gosta mais do apelido, mas... E aí eu comecei a fazer umas camisetas, a marca chamava Lost, que é TSOL ao contrário. E aí, sei lá, eu comecei a ver que tinha eu comecei a ter uma ideia de querer expandir um pouco mais sei lá, algumas bandas começaram a lançar disco. Tem uma história que, eu não sei se é verdade ou não, mas eu tinha uma banda chamada Cold Beans, e a gente lançou o primeiro, todo mundo fala, algumas pessoas falam que era o primeiro CD independente que foi lançado. E isso foi um acidente, porque a gente tinha gravado era para ser um compacto de 7 polegadas. Só que quando a gente foi prensar o disco, a fábrica chegou pra gente e falou assim, não, agora a gente não faz mais vinil. Isso foi em 95. Então a gente teve que lançar um CD, mas não era para ter sido um CD. Então falam que é o primeiro CD independente. Caraca. Mas isso foi Mas isso começou a me dar umas ideias de tipo... e logo depois eu tinha uma banda de amigos chamada Paura. Eu comecei a tocar numa outra banda chamada Gain, e aí começaram a surgir as coletâneas. Que a galera não tinha grana, então chegava tipo 10 bandas e falava, cada um dá R$200, na época, sei lá, custava R$2.000 para lançar 1000 CDs. Aí todo mundo dava R$200, dava a gravação e saía uma coletânea. Aí cada banda pegava 100 CDs e saía vendendo. Aí eu comecei a ver que ali tinha um mercado de música independente. Eu também, na época, escrevia para uma revista de skate chamada Tribo. Então eu aproveitava, fazia resenha dos discos dos amigos, não sei o quê. E a Tribo me pagava com... Eles não pagavam em dinheiro, eles me pagavam com anúncio. Eles me davam um rodapé numa página.
E aí, na época, eu tinha alguns amigos que já lançavam os discos, eu tentava fazer permuta. Quer anunciar, me dar uns discos, eu vendo depois. E aí, um dia eu falei, pô, eu acho que eu vou pegar pra mim esse anúncio. Eu vou começar uma distribuidora de disco. Não era nem disco, era demo tape ainda. Demo tape. E aí eu também tinha ideia de fazer camiseta. Então fazer uns catálogos, não sei o quê. Era uma coisa muito, muito amadora na época, né? 96, 97. E aí foi quando eu comecei a Highlight Distribution. Não era nem gravadora. Eu nem queria ser gravadora. Eu via... Tinha umas distribuidoras americanas... Tinha uma chamada Mordan, que muitos dos meus amigos compravam CDs. E aquele esquema de... Manda o dinheiro... Depois de 1 mês, 2 meses, se Deus ajudasse, você recebia o CD. Era uma coisa bem primitiva. E aí eu tentei fazer isso no Brasil. E aí durou um tempo até eu começar a me envolver com produção de show. E aí eu lembro que eu fiz uma turnê de uma banda americana chamada Lagwagon e tinha uma banda argentina chamada Fun People. E aí a gente lançou... A gente era eu, né? Só... A gente lançou o CD do Fun People no Brasil. A gente reeditou um disco que eles tinham no Brasil. E foi aí que surgiu a Highlight Sounds. Foi mais ou menos essa a história. Animal, animal. Contando assim, né? Um passinho depois do outro aqui, deu tudo certo. Eu dei uma passada meio rápida. Que é isso. Cara, boa. Mas e aí, esses negócios, então, não nasceram para ser um negócio em si. Nasceram ali de paixão, no meio do caminho você parece que tá dando certo, vou aproveitar isso aqui. Não tinha uma ambição de, pô, eu vou construir um império, dá pra falar assim, não, império foi muito, vai. Um negócio em cima disso daqui. Vou fazer disso daqui a minha vida. Como é que na sua cabeça isso se formatava? Ou nem formatava? Você tava fazendo um negócio, tava curtindo? Cara, eu acho que não teve planejamento. Foi uma coisa que foi acontecendo de verdade, assim. Eu sou uma pessoa péssima de planejamento, então eu nem achava que ia dar alguma coisa, que eu conseguiria ter uma estrutura um dia, alugar um lugar. Tanto é que, acho que no começo eu cheguei a alugar um espaço lá na Rua da Moca uma vez. Era da avó de uma amiga minha e... ficamos lá 6 meses porque não deu certo. Não tinha faturamento que cobrisse o custo. Então, assim, foi uma coisa que foi acontecendo muito por acontecer mesmo, sem planejamento nenhum. Eu, às vezes, até nem acredito que eu tô aqui. Cara, ainda em cima disso, né? É legal que a gente vê o quanto de histórias... Não tinha essa clareza, né? Porque você foi fazendo e pelo que você falou, tinha essa necessidade. Você falou, pô, peraí, eu tô tentando fazer uma coisa, ninguém tá me entregando isso do jeito que eu... Você foi resolver um problema, né? E teve uma virada de chave, teve um ponto que você falou assim, cara, beleza, eu tô resolvendo esse problema aqui, isso aqui começou a girar. Qual que foi a transição de... Porque teve esse início como música para depois ir para licenciamento... sei que é um tempo gigante, mas teve um dia X que você falou, cara, é isso. Então, esses lançamentos, os 2 primeiros CDs que a gente lançou como gravadora, a Highlight Sounds era uma gravadora. A gente lançou uma banda argentina, foi o primeiro disco do catálogo, depois a segunda banda foi uma banda sueca. Eu fazia shows também na mesma época. Então, a gente trouxe uma banda chamada Shelter, que era uma banda de Nova York. E aí você acaba ficando amigo dos caras. E aí o cara fala, pô, eu também tenho essa outra banda aqui. Aí o cara me deu um disco de uma banda chamada The Smoke. Ele era americano, mas ele tinha mudado pra Suécia. Então ele tava com uma banda com os caras da Suécia. A gente lançou esse disco. E aí a gente atuou como gravadora. E aí, assim, eu acredito que eu tive muita sorte, porque eu sempre tive muito contato com banda internacional. O terceiro lançamento que a gente fez pela gravadora era a minha banda. Eu tocava numa banda chamada Street Bulldogs. E a gente fez uma turnê com uma banda chamada Better Than a Thousand, que era uma banda de Washington. E aí o cara tinha um estúdio. E aí quando a gente gravou o disco, a gente pediu pro cara masterizar lá em Washington. Era até por uma estratégia de marketing também, para falar, pô, masterizado em Washington por Ken Olden, que era o guitarrista dessa banda. E aí isso foi me dando uma abertura para contato, fui conhecendo gente. Em 99 a gente fez também uma turnê de uma banda chamada No Fun At All, que é uma banda sueca.
O vocalista da banda trabalhava numa gravadora chamada Burning Heart, que hoje é parte da Epitaph, que é uma gravadora, uma das mais bem-sucedidas gravadoras do mundo. E aí eu falei, pô, eu amo uma banda chamada Sam I Am, e eu queria lançar o disco dos caras, me ajuda? Aí o cara, não, peraí. Aí eles tinham os direitos do disco. E aí eu lembro que a gente lançou o Sam I Am, lançou... Tem até uma história engraçada. Eu tinha uma oportunidade de lançar o disco do The Hives no Brasil. Só que eles não eram tão conhecidos. E tinha uma outra banda chamada International Noise Conspiracy, que era do vocalista de uma banda chamada Refused. Eles até tocaram aqui em dezembro. E eu sou muito fã do Refused. E eu gostava do The Hives, mas não achava tudo aquilo. O The Hives tocou agora com o My Chemical Romance aqui no Allianz para 100 mil pessoas. E aí eu falei pro cara, não, eu quero lançar o International Noise Conspiracy. E acho que 2, 3 meses depois o The Hives explodiu. Começou a tocar na Malhação. Esse foi um bom exemplo de escolher errado. Sim. Mas assim, foi sempre contato levando para contato. E eu atuei como gravadora, distribuidora durante um bom tempo. A gente distribuía Dead Fish. A gente vendeu muito CD do CPM 22, aquele primeiro. A gente não conseguia nem entregar, assim. A gente comprava 500 mil cópias, ia na galeria, 2 dias acabava, os caras já queriam mais, não tinha. E aí, depois de um tempo, a pirataria começou a tomar conta do mercado, principalmente na galeria. As pessoas começaram a vender CDR, aquela coisa que... Sei lá, eu sempre tive muito problema com pirataria, não gosto. Vem desde a época do skate. E aí eu comecei a ver que não tava mais se sustentando a venda de disco. Foi na fase pré-digital, né? Hoje em dia ninguém compra disco e não precisa. Tá tudo lá no Spotify. Uhum. E aí eu comecei a ver que, sei lá, eu comecei a tentar ver a parte de confecção. Eu já tinha trabalhado com confecção na época do skate. E aí eu vi que isso era uma coisa que podia... Na verdade, não foi nenhuma coisa que eu vi, não foi um estalo. Foi uma coisa que eu pensei, falei, pô... Vou tentar fazer camiseta. Eu gosto de confecção, eu gosto de, sei lá, qualidade do tecido, modelagem, esse tipo de coisa. Aí comecei a atuar como merchandise. Foi aí quando chegou a HS Merch. Aí já era 2011. Boa. Show. E aí, de lá pra cá, só pra gente, né, fechar a linha do tempo, então. HS Merch nasceu... Pô, tô sentindo aqui que tá diminuindo um lado, gosto do outro, tá aumentando, tudo bem orgânico. De lá pra cá, qual foi o caminho? Tem uns 15 anos aí de história ainda, né? De HS Merch. Vamos... Então, é que difícil... Pra mim também às vezes é difícil separar as coisas, porque eu sempre fiz muita coisa junta. Não tem pontos de inflexão. Ao mesmo tempo que eu tava vendendo disco, eu tava trabalhando como produtor de turnê. Eu trabalhava com uma empresa que os caras fizeram o Colin Hay do Man at Work. Trabalhei com o Gladiators, uma banda de reggae. Shampoo... Sean Kingston, eu trabalhava com um monte de coisa. Aí o cara uma vez trouxe o MXPX, que é uma banda de punk. E aí, enfim, em 2011 eu tava lá na Argentina trabalhando com o Rise Against de produtor, tour manager, local, né? E aí chegou um cara que eu já conhecia dos anos 90 e falou pra mim, tô precisando de um sócio lá no Brasil porque tem uma empresa mexicana que tá com um monte de show e a gente não tem ninguém lá. Aí eu falei, legal, o que você precisa, como é que funciona, não sei o quê. No outro dia ele foi pro hotel, a gente conversou. Aí começamos... Eu comecei uma empresa chamada Live Shows. Hoje em dia, eles fazem tudo aqui. Acabaram de fazer o Bad Bunny, Metallica, tudo deles. Eu sou amigo do dono, Pedro, mas na época eu que trouxe essa empresa pro Brasil. Aí, o primeiro show foi Slayer. E, tipo assim, eu sempre fui da parte do punk rock, a gente fazia umas camisetas mais simples, 2 cores. Os caras mandaram 3 modelos do Slayer, que era tipo 10 cores na frente, 12 nas costas. E assim, não é uma coisa tão simples de fazer, não é qualquer estamparia. Então já foi um empurrão, assim, eu tava acostumado com uma coisa, eu ia lá, tinha 15, 20 dias para produzir, o show era daqui 3 dias. E a gente... Não sei como a gente conseguiu fazer, mas eu lembro que a gente teve que sair de São Paulo,
tipo 2 da tarde, para chegar em Curitiba e vender. A gente chegou lá, já tava porta aberta. Todo mundo, cadê o merchandise? Cadê o merchandise? O gringo ligando, onde vocês estão? Já abriu a porta. Então foi a minha primeira experiência com show com merchandise grande, de artista grande. Aí eu acho que eu fiquei na live shows 1 ano e pouco. A gente fez Alice Cooper, Britney Spears, Ringo Starr. Tinha uma banda japonesa chamada Dean & Gray. Era muito show por dia. E era só eu e uma amiga minha que trabalhava comigo chamada Tânia. Eu não sei como é que a gente fez isso. Pensando bem. Porque era muita coisa. E assim, eu tenho um problema com qualidade de produto. Então assim, eu não quero chegar numa estamparia e comprar a camiseta pronta e estampar. A gente gosta de comprar o tecido, fazer a modelagem, ver detalhe, como é que é a estampa. Os meus concorrentes, eles fazem isso. Eles ligam lá numa empresa X e falam, eu preciso de 10 mil camisetas para daqui 1 semana. Eu não gosto de fazer isso. Eu faço isso na emergência, mas assim, a gente é muito, muito criterioso com tipo de tecido, cor de tecido, acabamento da gola, esse tipo de coisa. Bom, eu atuei para live shows durante mais ou menos 1 ano. E aí eu tive um desentendimento com esse argentino. E aí a gente ia fazer o show do Roger Waters no Morumbi. Aí a gente rompeu nessa época, teve uns problemas que eu acho que não vale a pena mencionar. E aí eu liguei para essa minha amiga Tânia que trabalhava comigo e falei, vamos sair para comer, eu preciso te contar. Eu falei, não vamos mais fazer mais nada. Só que a gente tinha criado uma estrutura para aquilo. E era assim, a gente atendia show para 2.000 pessoas, 10.000 pessoas. Esse ia ser o primeiro estádio que a gente ia fazer. E aí eu não tinha opção. Eu falei, eu vou começar uma empresa do zero. Aí foi quando eu decidi começar a HS Mesh. Cara, que animal. Muito falou legal. Que não vale a pena mencionar, mas esse é o tipo de coisa que a gente pode mencionar aqui. Não sei o quanto é. Não é que eu vou queimar algumas pessoas. Não precisa queimar, mas pode falar pessoalmente ali como bateu, tal. É um problema, qualidade. Então você montou uma estrutura no capricho para esse atendimento, né? Sim. Não era só, eu tenho um parceiro que vai imprimir Sim. aquelas. Não eram 10 mil, se era o estádio ali, 60, talvez, 50, 60, alguma coisa nesse nível, né? Tem um baque. Como Sim. é que parece que você reagiu rápido, né? Mas como é que bate isso ali naquele momento? É que assim, naquele momento, eu tive um estalo de falar, eu conheço um monte de gente, porque eu já tinha trazido banda pro Brasil, eu já tinha feito várias turnês. Eu não lembro se foi 2004, 2006, a gente trouxe 10 artistas internacionais. A gente trouxe NoFX, Millencolin, Satanic Surfers, Sick of It All. Então assim, eu tinha contato com os artistas, porque a gente lidava com a parte de show e tudo. Aí eu tive um estalo, eu falei, eu vou escrever pro empresário do NoFX, vou falar que eu tô começando uma empresa de merchandise. Aí eu mandei um e-mail, falei, Quente, sou amigo dele até hoje, tô começando uma empresa de merchandise do zero e queria saber se eu posso trabalhar com vocês. Posso fazer o merchandise de vocês no Brasil. Aí ele falou assim, não só pode, como eu vou te apresentar para todo mundo que eu conheço. Porque a gente já tinha feito algumas turnês no NoFX. Se eu não me engano, essa tinha sido a segunda. Não, já tinha sido a terceira ou quarta. Não, desculpa. Acho que foi a terceira. Porque a gente trouxe eles 4 vezes. Eu fazia muito show com o Marcos do Hangar 110. E aí eu usei essa oportunidade para tentar começar a conseguir cliente. E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi o melhor estalo que eu tive. Animal. E hoje NFX todas as playlists do YouTube de treino são NFX. Sim, né? Só isso. Cara, acho que vale uma vírgula aí. Talvez nem todo mundo que está nos ouvindo tenha uma noção, né, do que é esse mercado de... Eu não sei se eu posso falar mercado de merchandise, qual que é o correto. Nos ensine, por favor. Não, faz sentido. Ou se a gente está falando do mercado... Porque ele está correlacionado com o mercado de eventos, com o mercado de música em si. Porque tem muitas coisas correlacionadas quando você fala licenciamento, né? Então, nos dê uma visão do que é isso em si, onde a HS entra, onde ela não entra, porque imagino eu que cada banda deva ter isso não só com uma empresa, ou pode ter com várias, ou uma pode abraçar tudo ou não. Nos dê essa visão, por favor. Então, a parte de merchandise,
eu acho que substituiu a parte de disco. Eu vejo que hoje as empresas de merchandising, elas suprem aquela necessidade. Ninguém precisa mais comprar música. É uma coisa que está disponível. Até, sei lá, eu não considero você baixar a música uma pirataria. Eu considero você vender e ganhar em cima de alguém, do trabalho de outra pessoa, pirataria. Eu peguei essa parte digital, de baixar música. Não vou ser hipócrita, já baixei muito. Conheci muita banda, mas eu acho que isso também foi uma coisa que divulgou muito artista. Bom, a parte de merchandising, eu acho que supre na parte de... O artista precisa receber ou royalties de música, ou de venda de merchandising, ou de show para sobreviver. Todo artista tem uma estrutura por trás. Às vezes você vê lá que são 4 caras, Pennywise, por exemplo, são 4 caras, eles sustentam mais 5 ou 6 pessoas, porque tem empresário, hold, sei lá, tem uma estrutura que para uma banda existir, ela precisa ter uma estrutura por trás. Então, o merchandising é uma parte muito importante para eles. E eu sempre tive muita vergonha quando eu trazia um artista, a gente ia na galeria, uma vez eu trouxe o H2O, foi nesse ano, inclusive, e os caras começam a olhar as camisetas na vitrine e falam, porra, eu não autorizei e não tô ganhando nada, e esse cara tá ganhando mal grana em cima do meu trabalho. Então, assim, eu tinha muita vergonha disso, assim. Eu achava que era uma coisa que colocava o Brasil num patamar... Sei lá. Eu acho que isso também mudou um pouco, mas antes o sul-americano, o latino-americano, ele... Pro americano, pro norte-americano, eles falavam com um certo tom de tipo, lá é assim mesmo. Lá os caras fazem assim mesmo. Tipo, a gente tá sendo roubado, ninguém respeita... Eu tenho um amigo um amigo da época do skate chamado Parte 1, que uma vez ele falou que, eu não sei se foi o Phil Collins que comentou, falou, receber royalties do Brasil, esquece. Então isso me incomodava, sabe? Eu achava que a gente podia fazer melhor. E foi isso que me deu uma vontade de criar uma empresa de merchandising oficial. De pedir autorização, receber a arte correta, aprovada, mostrar para o cara como que a gente está fazendo o produto, ter autorização, ter o ok tipo, tá legal, pode fazer, ou não gostei, muda isso aqui. Então eu senti essa necessidade de tipo, não é correto você pegar uma arte da internet, fazer uma camiseta, ganhar em cima e não pagar ninguém, só você ganhar. Então foi aí que me deu o estalo para montar uma empresa de merchandising. E eu acho que isso virou um grande negócio hoje em dia. Acho que na época que eu comecei, eu não fui o precursor, já tinha outras empresas que faziam, mas eu achava que faltava alguma coisa de tipo trabalhar para o artista. Não aqui assim, se você quiser, é como vai ser. Então hoje o cliente da HS é o artista. Eu vejo muito artista e fã. Tá. Eu acho que o foco são os dois. E assim, teve uma vez... Tinha uma época, eu estava trabalhando com o Criolo. Eu trabalhei como produtor do Criolo numa época e fazia o merchandising. Teve uma vez que uma pessoa falou para mim, eu tinha aquela mentalidade punk rock, do it yourself. Eu achava uns papelão no lixo de alguém. Falei, vou reciclar. Além de tudo, eu estou reciclando. Aí uma pessoa virou pra mim e falou assim, cara, você tem que entender que a pessoa que tá recebendo uma camiseta do Criolo, ela não tá preocupada se a HS mexe, ela acha que ela tá recebendo do artista. Então você não pode mandar um pacote tosco, mal feito. Você tem que entender... Imagina você comprar um merchandising do Bad Religion e chegar um papelão virado ao contrário, com etiqueta da Lojas Americanas. Então, foi aí que eu entendi que a gente conecta o artista com o fã. Esse é o nosso foco. Por isso que eu acho importante produto oficial, arte autorizada, trabalhar com o Pantone correto da cor, entendeu? Tecido legal, modelagem legal. Isso é uma coisa que a gente sempre teve muito cuidado com o detalhe. Cara, show.
Pô, tudo isso, a gente fica assim, equilibrando as perguntas de fã e as perguntas de negócio. Não, o tempo todo, beleza, eu quero perguntar isso aqui. Eu sou fã das bandas que eu trabalho, isso... Animal. Mas precisamos puxar pro lado de negócio aqui e entender. Da minha leitura até aqui, cara, nasceu de gosto pessoal, cresceu, pô, com princípios, valores, reputação, desse carinho, desse cuidado, desse gosto e desse princípio mesmo de, cara, eu preciso entregar bem, eu quero entregar o real e não o pirata. Pode parecer muito natural porque sempre foi assim, mas é uma coisa que a gente repete entre convidados aqui. No tempo, a reputação, ela cria juros compostos, né? Você fazer as coisas com valor, fazer as coisas com capricho, dá uma base para todo mundo fazer negócio com você. Esse é o lado, o que o César trouxe para o negócio. Tem uma operação rodando aí, você já falou pra gente, pô, sem a Karen eu não sou nada. Como é que se dá a operação hoje? Quem que é a Karen? E quais são os... Pô, não as dificuldades, né? Mas operacionalmente falando, o que dá trabalho ali dentro? Pô, teve esse todo, os pontos legais ali, as aberturas de porta acho que estão claras aqui. Como é que roda a operação hoje? Então, foi o que eu estava falando aqui antes da gente começar. Eu não tenho base nenhuma de gestão, organização um pouco, mas eu venho do sai fazendo. Desde a época que eu andava de skate, era tipo... Putz, tem um problema ali, vamos resolver na hora. Eu sou muito ruim de planejamento. Então, a empresa cresceu. Hoje a gente está com, se eu não me engano, 9 ou 10 funcionários. A gente montou uma estamparia própria, que era a maior dor que a gente tinha era a estamparia. Acho que qualquer empresa que trabalha com confecção é a estamparia, porque a gente consegue estocar a camiseta sem estampa, consegue estocar tecido para cortar depois, mas assim, a estampa é o logo da Apple na capa do laptop. Então, é isso que as pessoas querem. Ela compra... Eu falo muito de qualidade de tecido, acabamento, etc. Mas assim, no final das contas, a pessoa quer o logo do NoFX aqui, ele quer o logo do Bad Religion. Então, a estamparia era um gargalo que a gente tinha. A gente teve que contratar gente, tudo. Então, assim, a Karen é a pessoa que cuida de toda a parte administrativa para mim. Número, contabilidade. Eu sou basicamente a pessoa que traz o negócio. Porque como eu tenho muito contato... que eu fiz muita turnê, viajo muito, então eu sempre chego e falo, ontem eu falei pra ela, tá engraçado, eu falei pra ela, segundo semestre vai ter coisa, a gente tem que começar a se preparar. Aí ela, pelo WhatsApp, né? Tá, como assim? Como é que eu decifro essa mensagem? Eu falo, só tô falando, eu não sei o que vai ter, mas vai ter coisa grande. E foi assim nos últimos 3 anos. Ano passado a gente fez duas coisas gigantes. Ano retrasado a mesma coisa, em 2022 a gente fez toda a operação do Primavera Sound, quando teve aqui o primeiro. E assim, para nossa estrutura, é uma coisa muito grande, é uma coisa que a gente tem que... Assim, coisa de 1, 2 semanas a gente tem que planejar e executar uma estrutura gigante. Inclusive, a gente tem um parceiro aqui do Leaders That Scale que ajuda você a focar na escala, que é a Inspira Capital. A Inspira faz BPO financeiro, ou seja, ela cuida de toda a parte financeira da sua empresa para você conseguir focar naquilo que realmente importa. Inspira Capital. Pô, já que você citou isso, eu acho que acho que muita gente que é né, que já comprou algo, né, no e-commerce da HS ou que já viu uma ativação, tem uma noção, mas a gente conversando, acho que a HS vai muito além disso, né? Quando você fala, a gente fez coisa grande e toda a operação. O que é essa toda operação? Existem eventos que o contrato de vocês vai fim a fim? O que abraça nesses eventos maiores? Então, tem uma coisa que eu sempre preferi fazer, que é... Eu não gosto de pedir a camiseta ou a moletom. Eu não gosto de ligar para alguém e falar, olha, eu preciso de 1.000 para amanhã, para semana que vem. Eu gosto de produzir. O nosso negócio tem muito a ver com qual que é o tecido que a gente vai comprar. Qual que é o cobre-gola que a gente vai usar. A gente vai colocar um colorido ou um preto normal. A estampa, que tinta que a gente está usando.
Então, assim, a gente entre aspas, um tiro no pé, porque a gente tem uma jornada que não acaba. Porque, por exemplo, os meus concorrentes, eles ligam, os caras vão lá no estádio no dia X com um caminhão e entrega as caixas prontas. Tá tudo feito. A gente não, a gente compra o tecido, corta, costura, leva para a estamparia. A gente não consegue absorver toda a produção na nossa estamparia, então tem que levar lá na estamparia que é 1 hora de viagem. Tem costureira em Atibaia. Então a gente cuida de todo o processo de produção e isso é um processo muito desgastante. E aí a gente vai no show vender. Então é um processo muito desgastante, muito cansativo, desculpa. Mas a gente não abre mão da qualidade. Então é mais difícil, mas a gente prefere. Quantas bandas hoje? Eu acho que tem mais de 100. Cita aí as principais aí, só pra gente ter uma ideia. Então, as principais do punk rock é Bad Religion, Pennywise, NoFX, Descendants. E aí tem as agregadas, Propaganda. A gente trabalha muito com uma gravadora, com a Epitaph. A Epitaph tem um braço de merchandising que é a Kings Road. E eles estão pegando muita banda de metal também. Então, quase todas as bandas, sei lá, 80% das bandas tem merchandising com a Kings Road. Então, a gente é como se fosse um representante deles aqui. E é uma parceria que dura muito, tá durando bastante tempo, a gente tem muito orgulho. E por causa deles a gente consegue outros artistas. Às vezes os caras chegam pra gente e falam, o fulano da Kings Road indicou vocês pra América Latina, tem uma turnê, nunca trabalhei aí. E aí a gente começa a negociação. Show. Muito por indicação, assim. Isso... Eu tenho muito orgulho, assim, de trabalhar com eles e mais algumas outras empresas. Animal, animal. E é muito nichado, né? A gente fala muito de rock, punk rock, mas vocês também fazem para outras bandas de outros estilos? Então, voltando um pouco naquela história das empresas de merchandising terem se tornado as gravadoras, não é literal. É uma coisa tipo assim, as gravadoras não estão mais vendendo disco, agora o que dá dinheiro, o que vende é merchandising. Então, por exemplo, o cara que tem a licença do Bad Religion, ele tem Pearl Jam, por exemplo, que é uma banda 20 vezes maior que o Bad Religion. A gente fez o The Hives, a mesma empresa que deu o The Hives pra gente já passou o Bring Me The Horizon. Então é isso, as gravadoras hoje têm, as empresas de merchandising, elas têm um roster de vários artistas. Então, sei lá, a gente fez a Kylie Minogue também, pro mesmo cara que pediu pra gente fazer o Bring Me The Horizon. Eu não entendo nada de vários... A gente tá fazendo agora, eu vou até confessar de novo, Lollapalooza. A gente tá com, acho que 8 artistas, eu conheço 2. Então, assim, mandou a estampa, a camiseta é preta, é cinza. A gente faz o que você quer, mas eu não conheço. Eu sou do punk rock, do skate, então se me falar de banda de punk rock, eu não vou falar que eu conheço todas, mas assim, eu sei do que se trata. E se eu não souber, eu conheço alguém que sabe que vai me explicar, mas a gente tá trabalhando com muito artista pop. O Linkin Park, por exemplo, apesar de ser uma sonoridade metal, new metal, desculpa, eu não sou o cara que entende tudo do Linkin Park, mas a gente já trabalhou com eles 3 vezes. Show, legal. Entender tudo de tudo é difícil, né? Mais de 100? Pois é. Não, mais de 100 que trabalha, né? Das possíveis de trabalhar. Sim. E aí você falou, pô, essa evolução fez mais bandas poderem ser conhecidas, seja a pirataria, né? Seja o Spotify e os agregados agora. Todo mundo tem um palco do tamanho que for, né? Acho que 2 perguntas... 2 perguntas não, vou fazer uma e depois eu faço a outra. Acho que a primeira é para onde está indo isso daqui, porque depois eu quero voltar pro negócio e pessoa, mas para onde está indo o mercado? Porque hoje, uma das grandes coisas que parece, com o IA aqui, ó, você coloca um agente para criar arte no Gemini, você manda automaticamente para o e-commerce e você vende para o seu público imediato. Tanto a criação, e aí seja original ou não necessariamente, né? Que eu não sei, esses limites estão mal definidos ainda hoje. E tudo isso acontecendo automaticamente. Isso do lado merch.
mas acho que no todo, assim, o que você está vendo de para onde tudo isso está indo? Então, a IA eu acho que é uma coisa que eu nunca... Assim, sabe que fica aquela voz atrás da cabeça? Sim. Eu não sei o que vai ser. Eu acho que vai ter que haver uma adaptação, porque todo mundo tá se adaptando. Como a pessoa que começou estampando a camiseta, eu mesmo, eu acho que a IA tende a ser uma ameaça, talvez, mas não sei, acho que tudo se adapta, né? A gente... Às vezes você acha que é um problema, você consegue reverter e fazer daquilo uma solução. E não sei, eu acho que a IA, por exemplo, pode começar a identificar pirataria e derrubar automaticamente. Pode aparecer um serviço desse. Porque assim, antes a pirataria também era muito nichada em galeria do rock. Aí tinha uma loja lá em Minas Gerais, uma galeria do rock de lá. Então você nunca vai chegar lá e fazer alguma coisa contra o cara. Eu acho que talvez com a IA, não sei, talvez o Mercado Livre vai ter que se adaptar, não pode deixar, não vai deixar subir um produto pirata. Não sei, eu acho que eu tendo a pensar que tudo tem o lado bom e o ruim. Você precisa escolher qual que você quer focar. Boa. E independente de IA, para onde o mercado como um todo, assim, o que a gente vê de, sei lá, próximo, penso eu que shows continuam, a gente quer, acho que pós-pandemia mais do que nunca, né, essa retomar a conexão, estar presente ali junto, mas... Então, quando a gente estava na pandemia, o Bad Religion fez eles fizeram 4 apresentações que eram vendidas online. Eles fizeram um show, acho que foi lá em Los Angeles, no Roxy ou numa outra casa lá. E eu lembro que eles pediram pra gente ajudar a divulgar. Então, assim, você comprava e assistia. Eu achei que isso ia virar uma tendência. Tipo, e até achei ruim. Porque eu falei, pô, como é que eu vou vender camiseta? A gente até fez, a pedido deles, a gente montou uma loja com as camisetas desse evento. Mas eu lembro que pra gente não funcionou muito bem. Era geolocalizado, então quando você ia comprar já caía pra gente. Mas eu fiquei preocupado. Falei, pô, será que os shows ao vivo vão começar a ficar assim? Não. Nada. Voltou pro ao vivo, tá tendo um monte de show, um monte de turnê. Mas eu acho que esse é um exemplo, talvez, que sei lá, não necessariamente a IA, mas ia virar uma coisa muito digital. Voltou pra pessoa ter que comprar o ingresso e assistir o show. E é outra vibração, né? Você vai num show, você pode assistir o que você quiser, que não é no computador ou na TV, que não é a mesma coisa. Nada, não se compara. Não. Tudo junto ali. Graças a... Eu vou brincar, vou fazer um paralelo como se fosse uma revolução industrial, né? Você pegou ali e falou que as gravadoras deixaram de ser gravadoras, né? Porque a gente não precisa mais prensar. Claro que existem alguns nichos ainda que defendem essa questão cultural, ainda tem uma coisa muito forte do vinil e pô, eu me acabo no vinil. Né, super respeito, mas a gente está falando aqui de volume, né? Então o volume de consumo obviamente é digital e você como negócio se adaptou a isso. E aí você comentou aqui, pô, as gravadoras viraram, foi uma transição que você mesmo fez, né, de Highlight para HS, pô, viraram empresas de merchandising. Você acha que pode ter outra virada, né? Falando de futuro, fala, cara, tô vendo um movimento que daqui a pouco a gente não vai ser só merchan e vai ser também isso? Ou outra transição, outra revolução aí que pode... Então, eu acho que talvez... Acho que talvez é difícil. Eu acho que não tem como voltar atrás com a parte de música digital. Porque acaba sendo até um meio de divulgação. Eu lembro, não sei, me corrija se eu estiver errado, eu lembro que o Arctic Monkeys, eles soltaram uma música e o negócio viralizou, era um clipe, alguma coisa que era digital. Eles não tinham nem disco, eu não lembro. Um dos primeiros. Então, e se não fosse o de graça, não precisa pagar para ouvir aquela música, talvez eles não tivessem chegado onde eles chegaram. E eu lembro que foi um caso de... Eu não lembro se falava... Não falava viralizar ainda. Tinha um termo. Não falava viralizar. Verdade, não saber quando surgiu viralizar, né? Então, e assim, eu acho que a música digital estando de graça no Spotify, ela atinge qualquer pessoa no mundo. Tipo, você lançou hoje, o cara na Austrália
ele vai acordar daqui 12 horas, mas ele vai acordar e já vai estar escutando. Sim. Entendeu? Então, eu acho que essa parte do digital, eu acho ela importante até. Eu sou a favor. Eu não sei, quando você me fez a pergunta, eu fiquei pensando, talvez vão inventar um formato. Tem o cassete, o CD, o vinil, vão inventar algum formato que você tem que comprar. Mas eu não acho viável, Sim. pessoalmente. Não, mas a minha pergunta foi dúbia mesmo. Mas o que eu quis perguntar é de mercado. Se você acredita que, como empresa de merchandising, se amanhã ou depois, pelo que você vê do movimento do mercado, você vai ter que se readaptar de novo. Então, deixei de ser produtora, virei merchandising. Agora eu não posso ser só merchandising porque eu estou sentindo uma carência do mercado. Ou até saber se tem alguns planos aí na tua cabeça de coisas que você já estão querendo colocar para rodar, para testar, enfim. Então, eu desanimei um pouco da parte de produção de show, de eu produzir turnê, porque quando a gente trazia os artistas, a gente sempre fazia o show de São Paulo, que é onde a gente está baseado, era eu e o Marco do Hangar 110. Então o show saía perfeito, não tinha problema, pagava o artista, nunca deu problema. Ganhando, perdendo, a gente pagava o artista. Quando a gente ia para outros mercados, Curitiba, não estou falando mal da cidade, tá? Era um produtor X, o cara não pagava, aí a gente tinha que pôr o dinheiro, então isso me deu uma desanimada. Eu senti que com o merchandising eu tenho controle sobre todos os aspectos da produção. Então, assim, se eu não gostei do tecido, eu troco. Se eu não gostei da modelagem, eu não vendo, eu faço outra. O que eu acho que a gente está tendendo a fazer mais é a parte de confecção. Porque a gente hoje atende, inclusive, empresa que não tem nada a ver com música. Tem gente que... Um amigo comprou uma camiseta no show, aí viu lá o CNPJ, procurou a gente e falou, pô, um amigo meu comprou uma camiseta do Bad Religion, nem sei o que é Bad Religion, mas assim, eu tenho uma empresa de mídia digital, eu queria produzir a camiseta com vocês. Então a gente produz para essa pessoa. A gente tem até tentado encontrar mais mercado nesse aspecto. Cara, muito legal. A Insider, né, fez um caminho parecido, tendo a Insider, Insider Business, enfim, outras também, né? Acho que a Reserva, enfim. Não vou ficar falando dos caras, que eles não patrocinam a gente. A HS será a nossa nova brincadeira. Ô, Karen. Karen, libera a verba aí. Mas é algo interessante, porque é algo que já tá muito real, né? E aí é legal a gente falar disso aqui, porque acredito que pouca gente saiba. Tanto é que esse cara teve que achar vocês. Até uma coisa que às vezes a Karen fala. Vamos divulgar mais, tudo. E outra coisa que eu queria também comentar, que foi até uma estratégia no começo, pirataria é basicamente camiseta. Camiseta, talvez moletom. A gente tenta fazer tudo que o pirateador não pode fazer. Shape de skate. Você não vê o cara vendendo shape de skate na porta do show. Chaveiro, boné. Óbvio, tem alguns que fazem também, mas assim, a gente sempre tentou fugir do óbvio. E é o que eu falo às vezes pros gringos, assim, uma vez teve uma banda que a gente fez, tem uma banda chamada Mother. Esse foi um dos casos de banda que eu não conhecia. Eu falei pro cara, pô, vamos fazer um shape de skate. Os caras olham pra gente e falam, mas shape de skate? Você acha que vai vender? A gente fez 3, chegou no dia, o cara da banda foi lá, pegou um, o empresário queria outro, aí só tinha um pra vender, porque os caras acharam muito legal a ideia. Então, tem até um outro caso que é engraçado. Tem uma banda que a gente... não é uma banda, é um grupo chamado Now United. É um grupo de adolescente. Eles são... É o empresário das Spice Girls. Ele montou uma banda que ele pegou uma brasileira, uma mexicana, um filipino, são 12 ou 15 adolescentes. E virou uma febre no Brasil. E a gente fez shape de skate. E foi a mesma coisa. O cara falou, shape de skate? A gente fez e esgotava. E o shape demora uns 30 dias para ficar pronto. A gente não consegue fazer mais. Autografava, vendia mais caro. Foi uma febre, assim. E aí depois os caras falaram, porra, boa não ideia. Sabia. Mas é uma coisa que às vezes a gente arrisca, né? A primeira vez que eu fiz meia, foi Offspring que pediu pra gente. Eles tocaram aqui agora é o Espaço Unimed.
Eu falei, vou fazer uns 60 pares só, porque acho que não vai vender. Meu, vendeu tudo. Então, assim, a gente tenta sempre fugir do óbvio. A gente faz jaqueta, windbreaker, bermuda. Não é coisa que você vê na rua sendo vendido, pirata. Cara, e foi muito legal. Você bateu muito nisso, né? A gente está falando aqui de produção. É uma indústria. Onde no mercado hoje, a gente, mesmo que o cara tenha um e-commerce ali, ele tá talvez com toda uma cadeia terceira do terceiro, tá quarteirizando e olha lá, e vendendo marca, né? Vendendo ali só a parte do que a gente vê, né? O front ali, ok, é um negócio, mas para alguém que se preocupe, e a gente está falando das maiores bandas do mundo, e que se preocupa com qualidade, branding, fala, cara, como que o cara vai... Né? Chegou para mim, falou, cara, comprei uma camiseta do Metallica, o que eu espero disso? Né? Então, isso vale muito. Né? Então, é legal você contar isso, porque eu acredito, e aí você pode me corrigir se estiver errado, acho que poucas marcas... do que a gente consome, a gente tem essa clareza que realmente é produzido fim a fim, com esse cuidado, ou não só foi estampado por alguém X, né? Pra ser sincero, eu vejo... A gente tem muito problema com pirateador, né? Vira e mexe, até as bandas mandam, os fãs mandam. E eu vou te falar que às vezes eu vejo algumas empresas que eu falo, pô, esse cara aqui tem cuidado. Só que ele é um pirateador, ele não faz o básico, que é pedir autorização. Mas eu vejo umas ideias, assim. Às vezes, assim... A gente tava falando do Rise Against. Teve uma vez que eu tava trabalhando com eles, eu tava fazendo merchandising, trabalhando com produção. A gente tava no México. O México é um dos piores lugares para pirataria. Daqui a pouco os caras saíram, foram na rua e compraram umas roupas de cachorro que os caras tinham feito. E eu fiquei bravo. Eu falei, como é que vocês estão comprando pirateador? Aí o cara virou para mim, o baixista, o Joe, falou, vou pegar um pro meu cachorro, né? Mas de boa. Se eu não pegar, eu vou ficar sem, né? Mas era uma ideia que você... Pô, eu nunca pensei em fazer roupa de cachorro. Entendeu? Sim. Então, assim, acho que a gente aprende. Eu costumo falar que você pode tirar coisa boa e ruim de uma situação. Aí você escolhe o que você quer. Eu, às vezes, tento tirar proveito das boas ideias, mas às vezes também a gente tem muito problema com o lado ruim da pirataria. Boa. Vou aproveitar o gancho do a gente aprende, voltar naquela pergunta que eu falei lá de trás. E aí é uma jornada de 30 anos aí, esse todo, né? O comecinho que a gente falou ali. Vai fazer até 30. 2026 agora. O que mudou do que o César acreditava ali no começo, de como fazia as coisas e... Cara, isso aqui eu aprendi. Isso aqui eu precisei aprender. Pode ser também. Então, eu aprendi que você tem que ter uma estrutura por trás. Não é só o... Eu vejo assim, a missão da HS é juntar o fã com o artista. Só que, você tem que fazer relatório, você tem que mandar a cada 3 meses, você tem que fazer um contrato, você tem que... Assim, a gente às vezes, o ano passado, por exemplo, a gente pegou 2 turnês grandes, assim. Então a gente teve que... Foi até uma conversa que a gente teve uma vez. O e-commerce ficou de lado, porque era uma coisa tão gigante, a turnê do Linkin Park. A gente fez a turnê do Linkin Park e a pop-up do Oasis praticamente ao mesmo tempo. Então foi uma coisa absurda, assim. E o Lucas, que é o nosso... Ele faz a parte de arte e cuida dos posts, né? Eu lembro que teve um dia que a Karen falou assim, o Lucas tá mal desanimado, porque você não tá aprovando os posts, não sei o quê. Aí eu falei, Karen, eu não consigo nem atender o cara do Linkin Park, como é que eu vou pensar em post do... Sei lá, a gente vai fazer o lançamento do Propagande. Eu falei, eu sei que é importante, mas assim, a gente não tinha braço, não tinha estrutura. E assim, você foca no que tá... O comercial ali na hora do Linkin Park e do Oasis era uma coisa monstruosa. Então você não tem tempo de olhar o... Assim, eu não quero desmerecer nenhum artista, mas às vezes você tem que escolher. Sim. Só que isso é ruim. Então a gente tem que ter uma estrutura ali por trás que tá olhando para aquilo. Até para o artista não se sentir menosprezado.
A gente tem muito problema também, muita reclamação, que é uma coisa que a gente que a estamparia própria, que a gente está tentando resolver, falta produto. O cara quer uma camiseta que faz 6 meses que a gente não repõe. Tem casos e casos, mas às vezes a gente fala, não, beleza, vamos dar um gás aqui, vamos repor esse modelo, mas a gente tem mais de 1000 estampas e a gente não faz DTG. DTG é aquela impressora que estampa a camiseta. O nosso processo é silk screen, com a tinta que a gente gosta de trabalhar, com a tela, com fio X. Então, a gente não consegue fazer as coisas assim para amanhã. Então, assim, desculpa, respondendo a pergunta, tem que ter estrutura. Não é só vender e entregar. Tem todo um... Tem o marketing. Eu era uma pessoa que não via muito marketing. A Karen que trouxe a ideia de trabalhar com a Spira, né? Então, assim, a gente viu a diferença. Mas eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre fui a pessoa de, tipo, acabou a camiseta, precisa fazer. O tecido tá dando problema, tem que trocar. A manga tá muito... Eu odeio aquelas mangas que vem aqui. Tem que mudar a modelagem. Isso é importante. Então, assim, você precisa de gente. Você não faz nada sozinho. Eu queria comentar também sobre a Síntese Global, que é a nossa parceira aqui do Leaders That Scale. A Síntese apoia scale-ups, seus founders e líderes, na tradução de visão e decisão e em execução, e alinhando a liderança para alcançar aquilo que levaria em um ano em 90 dias. Síntese Global. E só pra gente ter uma noção, você super respondeu. Acho que a gente é na mesma linha agora. E até pra gente falar de escala, porque a gente tá falando desse desafio, hoje, sei lá, se você puder dar uma ideia. Eu vou complementar rapidinho. Sim. Parece muito artesanal, né? Até aqui. Pô, a gente fez 3 shapes, são 9, 10 pessoas. A gente tá sempre falando de 1 ou 2 bandas. Não dá noção do tamanho que é cada pedacinho dessa operação, né? Mas sei lá, se a gente for pegar 2025, quantas camisetas foram produzidas e Cara, eu tenho um sonho. Eu queria um dia... Porque assim, toda a produção que a gente faz... Chute. A gente tem uma ficha de produção. E aí lá tem 50 peças, 200 peças, 2.000 peças. Eu queria um dia pegar uma pessoa e que ela pegasse todas essas fichas. Eu não tenho noção de 2025, mas... Sei lá, Linkin Park foram... Acho que 6, 7 mil. O Oasis foram mais umas 2. Porque o Oasis a gente só fez a pop-up, né? Não foi o show. O show vendeu muito mais. Mas eu acho que a gente deve produzir umas 15, 20 mil por ano. Média. Depende da turnê que a gente tem, né? Mas acho que uma média 25 foi mais ou menos isso. Essa escala, ela é elástica, né? Escalou amanhã. E agora a gente tem que retornar. Então, quando a gente fala de... Voltando um pouquinho na jornada ali, né? Cara, a rede de parceiros, tem, né, a estrutura de funcionários, mas a rede de contatos foi uma que você trouxe bastante, por gosto, por estar ali presente. E essa rede de parceiros para atender a tudo isso de uma vez. Pô, a gente tem 30 dias, quando tem, né, quando não é 3. Cara, quando eu falo que tem 30 dias, todo mundo abre cerveja lá. Então estamos tranquilo. Tipo, happy hour, tem 30 dias. Boa. Não, teve vez... Teve um caso, uma vez que a gente estava fazendo Pearl Jam, e tem uma empresa que eu queria muito trabalhar, só que eu não tinha contato. E aí me escreveram falando que ia ter um evento do Harry Potter. Ia ser lá no Shopping Eldorado, se eu não me engano. E aí do nada eles mudaram pro Allianz. E tinha 3 dias para produzir 800 camisetas. E eu lembro que a pessoa que trabalhava comigo na época era a Andrea, era antes da Karen. Eu fui conversar com ela. Aí ela falou assim, César, eu não sei o que você vai fazer, mas eu não vou mexer em nada que não seja Pearl Jam. Então você se vira. Aí eu tive que ligar para um estampador amigo meu e... Puta, ele tinha tecido lá. E assim, é isso que eu geralmente falo. A gente não tem... Hoje em dia a gente estoca a camiseta. Mas geralmente a gente não tem a camiseta pronta. A gente compra tecido no rolo. Então assim, demora 3 dias para o tecido chegar. Você tem que colocar esse rolo para descansar. Porque senão o tecido encolhe. São 2 dias de descanso do tecido. Corta, costura, estampa. Assim, às vezes a gente... É um processo de 10, 15 dias que a gente acaba fazendo em 2, 3. Então é uma... E é engraçado também... Às vezes eu tenho inveja de quem trabalha com confecção de lançamento, que tem coleção inverno. Eu não tenho isso. Se eu não chego naquele dia com o produto, eu não vendo. Eu já tive problema com o fornecedor, assim, que o cara falou...
Uma vez eu tava fazendo show do Korn aqui no Espaço Unimed. O cara virou pra mim e falou assim, eu te entrego amanhã. Eu falei, então pode ficar com o shape, porque o show é hoje. E já tinha um prazo, já tinha sido avisado. Então, assim, aí os caras, acho que eles, sei lá o que eles fazem na hora, assim. Porque a gente também terceiriza alguns produtos. Eu não faço shape de skate. A gente faz com parceiros. E essa coisa do one shot ali, é muito porque a estampa tá conectada com o dia do show, ou o apelo mesmo de, cara, tenho aqueles fãs reunidos e fisicamente é o apelo, todo mundo quer estar com a camiseta. Não, são vários fatores. Também tem o fator de presença. Por exemplo, o cara tá tocando, ele quer que o fã dele tenha a possibilidade de comprar um produto oficial. Tá. Uma vez eu tomei uma bronca de um cara, porque eu não tinha essa noção. Foi uma das primeiras turnês que eu fiz. Eu fazia meio a pedido de amigo. Foi antes da HS, foi uma banda chamada Down by Law, que eu sou muito fã, inclusive. O nome vem, inclusive, de uma música dessa banda, de uma entrevista, na verdade. E aí, cara, o e-mail era Zaz, lembra dessa época? A mulher do cara me mandava as artes e eu olhava no e-mail e falava, não tô vendo. E era anexo. Eu não sabia nem baixar o arquivo. E eu não fiz. E aí eu lembro que o cara chama Dave Smalley. Ele virou pra mim assim e falou assim, a próxima vez você faz qualquer coisa, porque os fãs merecem comprar Eles querem sair do show com uma coisa oficial. E aquilo eu levei de lição pra vida, assim. Que legal. Isso faz muito parte do show. É a experiência do show. Não é só... Ele pode entrar depois no e-commerce da HS e comprar. Mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Ele fala, cara, aquele dia eu... Tá. É aquela tatu que o cara tá às 3 da manhã e fala, vai ser isso. Eu saí daqui com o negócio na mão. E tem gente que chega pra gente até hoje, assim... Sei lá, a gente tá atuando há mais de 10 anos, o cara fala... Eu ainda tenho aquela camiseta do Bad Religion que eu comprei no show de 2014. É muito associado ao... Tá, memória afetiva. Você não vai no hard rock e não sai com o copo de cerveja, só que você lembra do dia inteiro do que você passou, né? Eternizar o dia. É sim. Cara, animal. Indo um pouquinho pros finalmentes aqui do nosso papo, pô, queria saber assim, desse todo, que tipo de reflexão, acho que vai muito, né? Foi muito natural, assim, muito orgânico todo esse caminho, que você gostaria de provocar nos ouvintes? Quem acompanhou a gente nessa conversa aqui, o que fica de toda essa trajetória, não só profissional, mas de vida também, porque estão intrinsecamente ligadas aí, né, na história, para quem está ouvindo a gente e, como é que eu levo a minha vida, carreira, negócio? Um recado para... A reflexão você gostaria de provocar? Não um compre recado, pirata. Pode ser? Não compre pirata. Tome Eu ia falar exatamente isso, porque eu acho assim... Cuide de quem está do outro lado. O cara... Não é nem pela empresa que está proporcionando o merchandising oficial. Acho que é pelo artista. Eu acho que se você é fã de um artista, você não compra produto pirata. Eu costumo dizer que assim... ninguém quer trabalhar de graça. Por exemplo, você trabalhou, chega daqui 6 meses... Você tem um contrato e o cara fala, não vou te pagar. E some. Então, eu acho que quando a pessoa compra um produto pirata, ela está incentivando exatamente isso. Porque o cara que está fazendo o produto pirata, ele não paga ninguém. Ele só pega o dinheiro para ele. Eu acho que... Assim, eu geralmente... Às vezes até tento conversar com algumas pessoas em show. Se você é fã, você não compra pirata. Senão você não é fã. Tá certo que às vezes o cara tem o dinheiro contado. A gente vive num país que é muito difícil sobreviver, tem muita gente que não tem condição. E aí o cara fala, tá 200 aqui, lá tá 100, eu vou pegar de 100. Só que assim, se você acha que vale a pena pegar, pega, mas tenha consciência que aquilo prejudica muita gente. E o principal, prejudica o seu artista. Eu não tô preocupado por mim, assim. Eu tenho um caso, que uma vez eu tava em turnê com o Pennywise na Europa, e eu tava no ônibus. Aquilo foi um negócio que me marcou, assim. Aí o baixista, ele chama Randy, ele recebeu uma mensagem que a mulher dele estava grávida. Ele já tinha 3 ou 4 filhos. O cara ficou tipo, tô fudido. Eu não sei o que eu vou fazer agora. E assim, eu fiquei pensando, falei, cara, o cara é um cara igual eu, assim. É igual
um amigo. Todos nós. Ele vai precisar de grana para... Ainda mais nos Estados Unidos, né? Que tudo lá, parte médica é um absurdo. Então, assim, eu tenho essa... Não sei como colocar. Eu acho que eu tenho uma sorte de ter um convívio com eles. Assim, não vou falar que os caras não ganham grana. Eles fazem show, ganham grana, tudo. Mas, cara, independente de ganhar grana ou não, o merchandise é dele. Tipo, você não tem o direito de pegar e achar que é seu e vender e enfiar o dinheiro no seu bolso. Não é seu. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser... Eu acho que essa mentalidade precisa mudar no Brasil e na América Latina. Eu acho que inclusive, a gente falar mais disso, né? Porque tem acredito que tem, sim, a questão, caráter e etc. O cara tem condição, ele quer sempre o caminho mais fácil, é o espertão, né? Que sua mãe dele fez filho esperto e tá cheio. E tem o cara que não tem noção, que ele fala, tá vendendo. Tava vendendo até numa loja bacana, na internet. Ele, achei que era. O primeira linha que virou meio que mas não é, sabe? Não é oficial, não é oficial. E eu acho que é legal essa conscientização, até coisas básicas, né? Você também trabalha ainda com a parte de produção. Qual que é uma coisa mais comum, né? Um amigo trabalha com isso, o que o cara quer fazer? Pedir VIP, né? Sim. É o contrário, né? É o trabalho do cara. Aí que eu vou... Meu brother. Aí que eu vou chegar... Aí que eu vou realmente, né? Ser cliente, porque é o trabalho do cara e chegar. Então, são coisas básicas que a gente vê em pequenos eventos e isso escala, né? Isso foi uma coisa também que me desanimou na parte show. Todo mundo quer ingresso. Aí eu geralmente falava, ingresso não é adesivo. Você quer um adesivo, eu te dou. Agora, ingresso, custa... pra você trazer um artista hoje em dia... uma coisa importante também, um dos motivos que eu comecei a empresa de merchandise, eu fiz uma turnê com o Marco do Hangar, não quero falar o nome da banda, mas a gente perdeu $40 mil na época. E eu não sabia o que ia fazer da vida, eu não tinha estudado, feito faculdade, eu sempre andei de skate e toquei em banda. Eu comecei a fazer as camisetas, foi um dos empurrões também para começar a empresa de merchandise. Mas isso durou acho que uns 2 anos até essa história com o argentino lá que me chamou para começar essa outra empresa aqui no Brasil. Mas, assim, é difícil mesmo. As pessoas não têm noção de quanto o que vem por trás. Eu queria fazer uma última pergunta antes da última pergunta, então é uma penúltima pergunta. Você tinha citado, forem. antes da gente começar a gravar, você tinha comentado que está muito forte muitas turnês fora, né, do país. E aí eu queria entender, hoje o core, pelo que a gente entendeu aqui, é o merchan, né, com as camisetas e outras coisas no show. O e-commerce está crescendo cada vez mais, né? E você também tem essa atuação com as turnês. Como que isso está acontecendo? O que esse movimento tão forte que você está tendo lá fora está impactando nesses 2 principais negócios aqui? Então, o lance do merchandise comigo, eu tentei unir várias pontas, porque eu falei, eu viajo com os caras da banda, eu faço produção. Eu tenho condição de fazer um produto oficial com qualidade. Eu quis meio que juntar as pontas, então, para mim, foi uma coisa natural e eu usei esse... Eu não quero dizer know-how, mas assim, essa proximidade com os artistas. Eu falo com o guitarrista do Pennywise, eles estão vindo para cá daqui 1 mês. Eu mando mensagem de texto, falei, gostou dessa arte? O show do Chile, você quer que faça quantas camisetas? Então, eu tenho uma proximidade, eu uso isso a favor da empresa. Isso é uma coisa que eu acho que ajudou muito a gente também. E eu também uso isso para falar para os fãs que a gente não está fazendo um negócio qualquer. A gente está realmente querendo juntar fã e artista numa mesma sala, entre aspas. Então, assim, o que eu estou te oferecendo não é qualquer coisa. Ele sabe que eu estou te oferecendo. Ele é o seu ídolo. Então, assim, você está comprando quase que dele. Eu sou só um intermediário. E aí a gente quer fazer da melhor forma possível, com qualidade, pagando royalties. É isso. Show. Animal. Eu também quero antes da última. Mas eu queria... desse todo, assim, teve algumas no caminho já, mas, maior curiosidade, porque a galera tá aqui esperando, né? Alguma de...
negócio barra o show, o entretenimento, a camiseta. Aqui que foi um negócio grande que aconteceu, assim, que foi meio... Cara, foi maluco, deu certo, ou foi maluco, não deu certo. Que quem vê de fora não vê que acontece. Porque tem, né? Tem e não é pouco, a gente sabe. Cara, pra mim foi quando a gente fez o Pearl Jam a primeira vez. Foi um negócio que não tava no horizonte pra gente. E isso foi engraçado porque, assim, veio daquela história do NoFX lá. Quando eu mandei e-mail pro cara do NoFX, pro Kent, falando que eu ia começar a empresa de merchandising, ele falou, não só quero que você faça o nosso, como eu vou te apresentar para um monte de gente. Ele me apresentou pro cara que faz o Pearl Jam. E esse cara é um cara meio difícil de trabalhar. Ele é muito criterioso, muito... Assim, ele vê cada ponto. E aí ele me deu o Bad Religion para testar. Foi em 2014. Testezinho leve. Teste leve. Mas o Bad Religion estava assim, sabe quando você fala, tá dentro do meu know-how? Eu conheço os fãs, não era uma coisa muito difícil, muito... Eu não achei muito grande. Depois ele me deu o Ed Vedder. O Ed Vedder veio tocar e fez 2 shows no... Agora, como é que chama lá? Era Credit Card Hall na época. Agora chama Vibra. Foram 2 shows lá e 3 no Rio. E aí vendeu pra caramba, acabou a camiseta, a gente fez de novo, a gente conseguiu fazer de um dia pro outro. Aí o cara ficou meio impressionado com essa reposição rápida. Aí ele me deu Pearl Jam em 2015. E aí foi gigante. A gente fez Maracanã, fez Morumbi, fizemos Argentina, Chile. Eu fui pra lá com eles pro México. Eu não operei no México, mas... Assim, era tudo novo pra mim. Essa parte de estádio é uma coisa muito... É muito trabalhoso você trabalhar no estádio. Você precisa de 60 vendedores. É uma operação de guerra, assim, basicamente. Eu acho que foi o primeiro negócio que eu falei, puta, será que eu vou, será que eu não vou? Foi o Pearl Jam. E deu certo, porque depois a gente fez mais... Acho que a gente fez o Pearl Jam mais 2 vezes. E esse cara também me indicou para muitos artistas. Eu tenho um e-mail dele que ele mandou pro empresário do Foo Fighters que... Eu preciso enquadrar até. Fazer case aí. Mas eu não peguei o Foo Fighters. Entra no escritório, né? Daqui E vê pouco. aqui. Esse aqui é o pós-graduação, médico, Mais sei ou lá, menos. né? O certificado. Esse aqui é o meu e-mail de indicação que vale por tudo. Pô, agora a gente vai para as finais mesmo. Né? Faz aí, ó. A gente sempre faz 2 clichês aqui no final, mas são importantes, a gente gosta de repetir. Uma delas é, o que o César diria para o César, né, se você pudesse voltar no tempo, com a cabeça que você tem hoje, com a vivência, e falar pro cara lá do começo, pro César do começo do empreendedorismo, o que você diria para ele? Nossa, eu ia falar, mano, você não sabe onde você vai chegar. Tipo, pode ir que vai dar certo. Show. Animal. E a última é quem você gostaria de ver aqui? Que história, ligado, né? Tem um contexto de negócio, mas da pessoa que está por trás. Que você gostaria de ver contar essa história, os bastidores da pessoa aqui com a gente? Cara, a primeira pessoa que me veio na cabeça, eu pensei no Bob, skatista. Show. Louco. Porque esse cara, meu, eu ando de skate, andava com ele, a gente até teve uma banda que durou 2 ensaios. Mas, cara, eu acho a história do Bob incrível, assim, onde ele chegou. E, assim, é engraçado porque eu tava lá no começo. Depois o cara virou... Eu não consegui falar com ele durante 20 anos, assim. Mas eu também me afastei do skate, mas... Pô, eu fui lá pra casa dele nos Estados Unidos, via rampa. Eu acho que ele é um cara que tem uma história muito rica. E ele é um cara que ele faz muita coisa no background, não é só skate. Ele teve empresa de ramp lá. Eu fiz merchandising até pra ele. Não tem nada a ver, não é por isso que eu tô achando que ele tem que vir. Mas ele tem uma história muito rica, um cara muito esperto, inteligente. E, meu, o que ele faz no skate é coisa de louco, assim. Cara, show. Legal. Tomara que eu... Pô, vamos chamar. Eu passo contato pra vocês. Demais. Animal. Show. É isso. Cara, é isso. Muito obrigado. Foi animal. Acho que fica um monte de curiosidade aí pra... Mas obrigado. Quando vocês falaram que era um podcast sobre, sei lá, empreendedorismo, gestão, eu falei, putz, não sou eu. Cara, é muito você. Super muito na veia. É muito você. Muito Mas bom. eu não sei o que eu fiz pra chegar aqui. Olha aí, ó. A galera que vai assistir. Assista. Respondam como o que Você vai o ver. César fez. Muito bom, cara. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bom. De verdade.
Até a próxima. Galera, valeu. Até valeu, pessoal. Falou. Tudo bem.